Bem-vindos, queridos amigos, a mais um encontro de reflexão e inspiração em nosso canal. Hoje mergulhamos em uma passagem profundamente esclarecedora do Evangelho de João, onde Jesus dialoga com os judeus sobre a liberdade verdadeira. Nesse trecho, nós somos convidados a refletir sobre o que significa ser verdadeiramente livres, não apenas em um sentido exterior, mas em uma liberdade que toca a essência de nosso ser, libertando-nos das amarras do pecado e nos reconectando à nossa natureza divina como filhos de Deus. Ao invés de enfatizar a condenação, Jesus nos fala de uma liberdade que vem pelo reconhecimento da verdade e pelo amor que transcende as limitações humanas. Esse vídeo é um convite para que juntos exploremos o significado da verdadeira liberdade em Cristo, desvendando as camadas de nossa própria identidade e como podemos viver plenamente como os discípulos de Jesus. Acompanhe-nos nessa jornada de descoberta e transformação, enquanto buscamos as joias escondidas no coração do Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Evangelho de hoje, nos é apresentado um momento de profunda instrução de Jesus aos judeus que nele acreditavam, marcando um ponto bem importante na compreensão do que significa ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. Jesus diz: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa passagem, Jesus estabelece a permanência em sua palavra como condição para verdadeiro discipulado. Isso implica não apenas em ouvir ou concordar com seus ensinamentos, mas em viver de acordo com eles, permitindo que transformem profundamente nossas vidas. É um convite à ação contínua e consciente, onde a fidelidade à sua mensagem nos guia em cada aspecto de nosso ser e fazer. A promessa que segue, e conheceis a verdade vos libertará, ela nos conduz ao coração do ensinamento de Jesus. Aqui, a verdade transcende a simples acumulação de conhecimento de fatos ou conhecimento doutrinário. Ela aponta para a compreensão e vivência da realidade última do amor, da graça e da presença de Deus, que são fundamentais para a vida cristã. Essa verdade a que Jesus se refere pode ser entendida como o reconhecimento da nossa própria natureza divina, em unidade com a de Deus.
Quando Jesus afirma ser o Filho de Deus e nos chama a aceitar esse mesmo relacionamento filial com Deus através dele, ele nos convida a reconhecer e a viver segundo nossa verdadeira identidade espiritual. Essa união com Cristo e, por extensão, com a nossa natureza divina, é o que nos liberta verdadeiramente. A liberdade aqui não é uma mera libertação de restrições externas, mas é uma libertação interna das ilusões, dos medos, das amarras que nos impedem de viver plenamente como filhos de Deus. É uma liberdade que nos permite viver em amor, em paz e em harmonia com a criação, conscientes da nossa origem e destino divinos. Portanto, o Evangelho de hoje nos desafia a mergulhar mais profundamente no mistério da nossa própria identidade e no chamado para viver de maneira autêntica e livre, como verdadeiros discípulos de Cristo, unidos a Ele e a tudo que Ele representa. No próximo trecho do Evangelho de João, Jesus avança em seu diálogo revelador, abordando diretamente a questão do pecado e da verdadeira liberdade. Jesus responde à alegação dos judeus de nunca terem sido escravos de ninguém com uma verdade mais profunda. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aqui Jesus não está falando de uma escravidão física, mas de uma escravidão espiritual e existencial. O pecado, sendo qualquer ação, pensamento ou padrão que nos separa de Deus, nos escraviza, pois nos prende em ciclos destrutivos de comportamento e nos impede de alcançar a plenitude para a qual nós fomos criados. Ele contrasta a condição de escravo, que não tem um lugar permanente na família, com a do filho, que pertence à família para sempre. Esse contraste destaca a diferença entre viver sob o domínio do pecado e viver como filho de Deus. Ser filho implica em liberdade e permanência. É uma posição segura e inabalável. Quando Jesus diz, se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, ele está apontando para si mesmo como a fonte dessa verdadeira liberdade. A libertação que Jesus oferece não é apenas um alívio temporário das consequências do pecado, mas uma transformação radical que nos liberta da própria natureza do pecado. Essa liberdade verdadeira é vivenciada por meio de uma relação restaurada com Deus, na qual somos reconhecidos e vivemos como seus filhos. A discussão então se volta para a descendência de Abraão. Os judeus afirmam sua linhagem física de Abraão como uma marca de sua identidade e status diante de Deus. No entanto, Jesus os desafia, dizendo que se realmente fossem filhos de Abraão, agiriam como Abraão, e ouviam e seguiam a Deus. E em vez disso, ao procurarem matar Jesus, eles revelam que suas ações estão alinhadas com uma outra paternidade, não com Deus, mas com seu pai nas ações contrárias à divina. Então, inspirando-nos no trecho do Evangelho, nós podemos ver que Jesus está chamando a atenção para uma realidade mais profunda do que a simples linhagem física ou observância religiosa exterior. Ele nos lembra de que a verdadeira filiação a Deus é expressa através de nossas ações e escolhas, uma vida que reflete a imagem verdadeira de Deus dentro de nós. Quando reconhecemos e nos alinhamos com a nossa essência divina, como filhos de Deus, começamos a viver a liberdade autêntica que Jesus oferece, uma liberdade da escravidão do pecado e uma liberdade para a plenitude da vida. Essa passagem ela nos desafia a examinar as raízes de nossas ações e crenças, nos convida a refletir se estamos verdadeiramente vivendo como filhos de Deus, refletindo sua luz e amor, ou se estamos presos em uma identidade baseada em ilusões e distanciamento da nossa verdadeira natureza divina. Depois, o diálogo entre Jesus e os judeus se intensifica. Eles afirmam ter Deus como único Pai, rejeitando a insinuação de Jesus de que estariam seguindo
um caminho contrário ao do Pai Celestial. Jesus, contudo, responde de maneira penetrante: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Então aqui Jesus destaca uma verdade fundamental sobre a relação entre reconhecer Deus como Pai e o amor por Cristo. O amor por Jesus não é meramente uma escolha moral ou afetiva, mas um reconhecimento da sua origem divina e da sua missão enviada pelo Pai. Amar Jesus é reconhecer e acolher a revelação de Deus em pessoa, pois Ele é a expressão viva da vontade e do amor do Pai. A contestação dos judeus sobre sua filiação divina, declarando que não nasceram de adultério e têm um único Pai, que é Deus, revela uma compreensão limitada do que significa ser filho de Deus. Eles se apegam a uma identidade religiosa baseada na descendência física e na observância externa da lei, sem perceber que a verdadeira filiação a Deus se manifesta no amor e na aceitação de Jesus, o enviado do Pai. Inspirando-nos no trecho do livro, percebemos que Jesus está nos convidando a uma compreensão mais profunda de nossa relação com Deus. Não basta afirmar ser filho de Deus em termos de crença ou de linhagem. É necessário viver conforme essa identidade, amando e seguindo Jesus, que é a manifestação perfeita do Pai. Esse amor e seguimento não são apenas atos de devoção, mas o reconhecimento da nossa própria identidade divina revelada em Cristo. Essa passagem nos desafia a refletir sobre a autenticidade da nossa relação com Deus. Ser verdadeiramente filhos de Deus implica em amar Jesus, acolhendo sua palavra e sua presença em nossas vidas como a verdadeira expressão do amor do Pai. Esse amor por Cristo é o que nos identifica como filhos de Deus, pois através dele nos unimos à nossa essência mais profunda, à nossa imagem verdadeira, reconhecendo-nos e vivendo como expressões do divino no mundo. No Evangelho de hoje, portanto, não é apenas uma defesa da autoridade de Jesus diante de seus opositores. É uma revelação do caminho para a verdadeira liberdade e identidade como filhos de Deus. O amor por Jesus, enviado pelo Pai como a chave para reconhecer e manifestar nossa própria divindade. Que esse encontro com as palavras de Jesus em João 8 seja um convite para cada um de nós viver segundo a nossa verdadeira natureza divina. Que possamos nos libertar das amarras que nos impedem de reconhecer e manifestar a imagem perfeita de Deus em nós. E que ao fazer isso, possamos encontrar a verdadeira liberdade. Não apenas como um conceito a ser aspirado, mas como uma realidade vívida, na qual caminhamos lado a lado com Cristo, guiados pelo amor e pela graça do Pai. Que este seja um momento de renovação em nossas vidas, um chamado para abraçar nossa identidade mais profunda e viver como verdadeiros filhos de Deus, livres e plenos de sua luz e amor. Deus Pai, que em tua infinita sabedoria nos revelaste a verdade através de teu Filho Jesus, ajuda-nos a permanecer fiéis à sua palavra, para que possamos viver livres das amarras do pecado e reconhecer a nossa verdadeira identidade como teus filhos. Inspira-nos a seguir Jesus com amor genuíno, para que por meio dele possamos encontrar a verdadeira liberdade e viver a plenitude da vida que nos prometestes. Amém. Que esta mensagem ressoe em nossos corações e nos inspire a viver cada dia com fé, amor e alegria da promessa divina. Não esqueçam de compartilhar este vídeo com aqueles que também buscam inspiração e esperança. Deixem seus comentários abaixo, compartilhando como essa passagem tocou em suas vidas. Então, até a próxima e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.